Essa semana tivemos algumas novidades legais aí pra gente comentar. Tivemos uma entrevista dos irmãos Duffer, um painel com os irmãos Duffer pra Variety. Eles usaram esse painel pra falar mais sobre a carreira deles como escritores. Mas é claro, né, que tinha perguntinhas ali sobre Stranger Things, alguns detalhezinhos ali sobre a última temporada. E eles falaram coisas interessantíssimas aqui, tá, meus amigos? Falaram coisas muito legais. Algumas a gente já meio que esperava. E tem uma paradinha ali, que é a primeira de todas, que é um pouco preocupante, tá? Eu não tô tão preocupado assim, já vou explicar, mas é meio, né, meio sei lá. Primeiro eles começaram falando sobre a pós-produção, que eles finalizaram a gravação lá em dezembro do ano passado, e eles estão até agora trabalhando na pós-produção, né? VFX, CGI, trilha sonora e toda aquela coisa, e aí eles falaram o seguinte: estamos finalizando o episódio final agora. Em poucos dias terminaremos a edição. Depois é só trabalhar os efeitos visuais, som, cor e música. Sinceramente, estamos atrasados. Assim, né, meus amigos? Os caras já tiveram quanto tempo? Vai fazer 10 meses, né? Mas de acordo aqui com os irmãos Duffer, eles estão atrasados. E aí, assim, gera aquela preocupação, né? Vi a galera comentando no Twitter: oh, meu Deus, será que vão adiar o último episódio? E assim, gente, possibilidade existe, né? Não vamos falar que não, a possibilidade existe. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque, caso vocês não saibam, o lançamento da quarta temporada foi uma bagunça total, uma bagunça gigantesca, tanto que eles mandaram pra gente que cria conteúdo só o volume 1 antes do lançamento, pra imprensa também e tal, e aí o volume 2 eles nem mandaram pra imprensa, porque eles foram finalizar a edição dos 2 últimos episódios na noite do lançamento. Eles uparam nos servidores da Netflix os 2 episódios finais na noite do lançamento, então eles foram editando até o final, e aí depois que eles colocaram os episódios, eles também foram finalizando algumas coisas, tanto que tem cena que mudou a cor, tinha CGI que não tava finalizado, que era quase imperceptível assim, mas tinha coisa não finalizada ainda, então foi uma bagunça total, mas eles não adiaram. Então eu creio que pode acontecer a mesma coisa. Eu acho que, aí eu tô supondo, tá, gente, que eles tinham um plano de data ideal pra entregar os episódios prontos, e aí eles estão atrasados em relação a essa data pra upar os episódios, né, no caso o episódio final, pro servidor da Netflix. Então vamos supor, tá? Só uma suposição. Então eles tinham a ideia de terminar a edição do último episódio até o último dia de novembro. Um exemplo. E aí eles estão atrasados em relação a essa data pra finalizar a edição. Então eu acho que pode ser mais ou menos isso. Então não seria um atraso em relação à data que eles têm, né, do último dia de dezembro pra lançar o negócio mesmo. Eu acho que até lá eles conseguem finalizar. É o que eu tô supondo, tá? É o que eu espero e que eu imagino que possa acontecer. Eu não me desespero não, tá, gente? Eu acho que não vou adiar não. Não sei se eu tô sendo esperançoso demais, mas eles falaram meio em tom de brincadeira, sabe? Eles comentaram que isso tá tomando todo o tempo deles, que eles não estão nem tendo final de semana mais, que eles estão trabalhando o tempo todo na edição desse episódio. Então, como eles falaram em tom de brincadeira, e também se fosse um risco, né, atrasar o último episódio e precisar até adiar pro ano que vem, eu acho que eles não comentariam em tom de brincadeira numa entrevista. Então, pra finalizar esse tópico, eu acho que não vão adiar não, gente. Nem que eles lancem com coisa não finalizada, cortem cena, não sei, né, mas eu acho que não vai atrasar não, tá? Sobre os tempos de execução, no caso, duração dos episódios, eles afirmaram o episódio 4 e o episódio 8 são como filmes, acrescentando que notaram e já desmascararam vários tempos de execução imprecisos circulando, dizendo: todos os tempos de execução que vi postados online são imprecisos. Então a gente já comentou sobre isso aqui em live também, né? Tinham algumas supostas durações aí rolando, tinham saído algumas supostas durações até o episódio 4, e aí eu comentei com vocês, né, gente, provavelmente isso aqui é fake, e tá aqui mais uma confirmação, tá? Mas eles estão dizendo que essas durações que estão circulando pela internet são imprecisas, e que o episódio 4, que é o último do volume 1, e o episódio 8, que é o último de todos, que triste isso, eles estão como filmes. E aí, gente, é aquilo que eu já falei pra vocês várias vezes. Eu acho que, apesar deles não terem mencionado o episódio 7, que vai ser o penúltimo e é o último do volume 2, apesar deles não terem mencionado esse episódio, eu acho que ele também vai ser muito longo, tá? Eu acho que o primeiro, o quarto, o sétimo e o oitavo vão ser muito longos. Só que eles mencionaram esses dois especificamente, mas eles falam muito que o episódio 4 é como um final de temporada. Então, gente, eu acho que não é exagero falar que entre novembro e dezembro a gente tá praticamente recebendo 2 temporadas ao mesmo tempo, tá? Não em questão de duração, talvez até seja, né, em questão de duração também, mas em questão de conteúdo mesmo, e também toda a estrutura da história, que é o próximo tópico, a gente já vai comentar melhor, mas toda a estrutura da história
história foi feita pra ser como se fossem 2 temporadas mesmo, né? 2 volumes enormes, quase como 2 temporadas. Nessa temporada, os personagens assumem um papel mais proativo desde o início, buscando ativamente pelo Vecna em vez de se depararem com eventos sobrenaturais como nas temporadas anteriores. O que eles estão querendo dizer aqui? Ao invés de ser igual foi até a 4ª temporada, onde os personagens estavam sempre meio que de boa, né? Dentro do possível, eles estavam de boa, vivendo a vida normal e tal. Dessa vez, eles não vão precisar de ter meio que um gatilho assim pra tipo, eita, o mundo invertido tá de volta. Não, dessa vez, eles já sabem quem é o vilão, quem tá por trás de tudo, né? Que é o Vecna. Eles já sabem mais ou menos como o Vecna costuma agir e eles já têm um plano em mente. Logo no começo, eles já falam aqui que não vai ter aquele lance de vida normal até que acontece alguma coisa e eles ficam tipo, eita, o mundo invertido voltou. Não, eles já sabem que tá um caos a cidade, o mundo invertido tá invadindo a cidade, então eles já começam essa temporada na ação e tendo um plano. Claro que, óbvio, né, vai ter algum gatilho ali no início, provavelmente vai ser o desaparecimento da Holly, que é o nome do 2º episódio, né, e é o que leva os personagens à ação de fato, né. A história começa em modo missão desde o 1º episódio, é o que eu acabei de falar, né? Criando uma sensação de urgência e propósito. Os criadores também destacaram sua empolgação com o cronograma de lançamento planejado, observando que, ao contrário da divisão da 4ª temporada relacionada à pandemia, não dividiram a 4ª temporada em volumes por conta da pandemia. Eles dividiram porque eles ficaram atrasados, é o que a gente tinha acabado de comentar. Eles se atrasaram demais e se viram meio que obrigados a dividir ali pra eles terem um tempo a mais pra terminar a edição dos últimos episódios. Então não tava nos planos e não foi por conta da pandemia, mas continuando. Ao contrário da divisão da 4ª temporada relacionada à pandemia, a estrutura dessa temporada foi intencionalmente projetada para o seu formato de lançamento. Os 4 primeiros episódios, com estreia prevista para o Dia de Ação de Graças, preparam a série para um dos maiores e mais intensos episódios já produzidos. Eita, nós! Eita, nós! Então, gente, eles vêm hypando muito, não só o último episódio, mas também o 4º. Então, o Ross Duffer já tinha postado algumas informações no Instagram dele, né? Falando que é um episódio massivo, que tem muita coisa, que as gravações desse 4º episódio tiveram uma das logísticas mais doidas que eles já tiveram até hoje. Então, muito provavelmente, pelo que a gente já vem comentando também, deve fazer parte desse 4º episódio a invasão do Vecna ao mundo normal. Daquela invasão que aparece no teaser, que ele tá barrando fogo com os poderes e tal, ele saindo por aquele portalzão e tal, com base nas gravações do ano passado, é uma coisa que a gente já comentou muito aqui no canal, por datas, por questão de eles não terem finalizado os roteiros ainda na época em que eles gravaram aquilo lá e vazaram algumas fotos. Então, quando a gente junta todas as informações, muito provavelmente aquela invasão do Vecna vai ser o final do volume 1. Então, eles estão hypando muito esse episódio e eles prepararam todo esse volume 1 pra ter início, meio e fim, como se fosse uma temporada. Então, olha que da hora isso, né? Então, dessa vez é proposital, eles escreveram todo o volume 1 já pensando em finalizar no 4º episódio como um mega final de temporada. Então, tô muito empolgado. E aí é o seguinte, gente, além dessa entrevista, cara, eu tô muito empolgado com isso aqui, tá? Porque além dessa entrevista, também saiu hoje o que parece ser uma sinopse dessa temporada, uma nova sinopse. Por que que eu acho isso? Porque isso aqui saiu num site de uma empresa que trabalha no VFX, na pós-produção de Stranger Things. Então eles colocaram isso no site deles, mas é oficial, tá? Isso passa por aprovação. Traduz? Tá na mão, meu querido. Tá traduzido. Eu já tinha separado aqui. E aí, vamos lá, gente. Tem alguns detalhezinhos bacanas aqui, tá? Vamos lá. Em Stranger Things 5, a temporada final da adorada saga de terror e ficção científica, Hawkins enfrenta sua maior ameaça até agora, com a fusão completa do mundo invertido com o mundo real. É coisa que a gente já imaginava, né? Meio óbvio, mas, pô, é tão legal. Olha, dá um negocinho. Aleluia, arrepiei, mano. Até arrepiei só de ler isso aqui, porque é muito legal de ver uma fonte oficial, né, falando sobre isso. Porque a gente já meio que sabia, né? A gente tá vendo nos teasers, mano, tem Demogorgon passeando pela cidade, de rolezinho, entendeu? Tem Demodog em tudo que é canto. As fendas estão se abrindo de novo. Então, a gente já imaginou isso, mas é muito legal de ver numa sinopse, né? Uma coisa oficial, eu acho muito da hora. Com rachaduras dividindo a cidade e o próprio tempo se desfazendo. Que isso? Que isso? Cara, eu não sei o que eles quiseram dizer com isso. O tempo se desfazendo. Porque, assim, na primeira temporada, o Mr. Clark explica algumas coisas, né? Sobre campo eletromagnético e tudo mais. E ele explica esse lance de dimensões se colidindo. E isso envolve o tempo também. Eles mencionam o portal como uma dobra no espaço-tempo. Tipo, viagem no tempo eu acho que não vai ter. Acho que não vai ser nessa vibe, não. Mas, cara, tempo se desfazendo.
O que eles querem dizer com isso? Então será? Vai ser muita loucura, basicamente. É exatamente isso que o Rômulo falou. Vai ser muita loucura. E cara, que doideira, né? Eu não tenho muito o que teorizar com isso aqui, eu só acho muito doido, mano. Muito doido. Porque na quarta temporada, antes do lançamento, tinham saído alguns vazamentos que eles falavam que o Vecna ia manipular o tempo durante a quarta temporada. Depois que saiu a temporada, a gente viu que na verdade não é isso. O Mundo Invertido é uma cópia de Hawkins de 83, então acho que por conta dos vazamentos, eles acharam que seria viagem no tempo, alguma coisa do tipo. E também tem a questão de que ele manipula a mente das pessoas com traumas, né? Trazendo traumas na mente da pessoa, usando coisas do passado. Então a Nancy, por exemplo, ela vai parar na piscina onde a Barbie morreu, que o Vecna tá torturando ela. Então tem esse tipo de coisa na quarta temporada. E aí na época saiu esse vazamento de que teria o Vecna manipulando o tempo. A gente viu que na verdade não era bem isso. Só que aqui tá no que parece ser uma sinopse. Então não é um vazamento de alguém que colocou o que ele meio que achava com base nas infos que ele tinha. Não, é uma sinopse num site de uma empresa que tá trabalhando com a temporada, né? Então é algo diferente, não sei o que eles querem dizer com isso, mas enfim, gente, info aí, ó, algo envolverá o tempo nessa temporada. Doideira, né? Doideira. Viagem do tempo nem combina com ST. Então, é que viagem no tempo, cara, tem que ser um negócio tão bem construído. Eu acho que a melhor história de viagem no tempo que já fizeram até agora é De Volta pro Futuro. É muito difícil de você escrever do início ao fim e depois tudo fazer sentido com a pessoa voltando no tempo. É muito difícil. Então, se não foi uma coisa pensada desde o início da série, o que eu acho que não é, deixaria muitos furos. Então eu não vou nessa linha pra teorizar não, gente. Eu acho que não tem viagem no tempo não. Com rachaduras dividindo a cidade e o próprio tempo se desfazendo, Eleven, Mike, Will e o restante da equipe precisam enfrentar o Vecna em uma batalha que atravessa dimensões e memórias. Cara, primeiro, ó, vamos lá. Primeiro de tudo, por que Eleven, Mike e Will são os únicos mencionados pelo nome aqui? Protagonismo total aos três, né? O que a gente imagina. Eleven e Will a gente já imaginava, né? Só que o Mike tá no meio. Mike mencionado, cara. Vou até soltar um Brasil aqui, ó. Brasil! Né? Pra quem nem lembrava da existência desse personagem, né? Pelo amor de Deus, o que fizeram com o Mike? Mas eles já vêm também desde o ano passado falando que ele vai voltar a ser o coração do grupo, o líder. No próprio teaser, né? A gente vê ele ali liderando uma missão junto com o Lucas. Tem todo aquele lance lá no centro também. Durante a invasão ele tá protegendo as crianças. Então ele realmente vai voltar a ser um líder ali do grupo. Muito da hora. E Eleven e o Will, né? A gente já sabia também. Era meio óbvio, né? O Will vai ser o protagonista da temporada. E a Eleven também, né? Cada um ali no seu plot. E aí, vão enfrentar o Vecna em uma batalha que atravessa dimensões, no plural, dimensões e memórias. Meus amigos. Cara, eles falando sobre dimensões me faz pensar uma coisa que comentamos aqui em 2022, cara. Comentamos muito sobre isso, de que provavelmente a dimensão X é uma das dimensões que Stranger Things 5 vai explorar. Rogério, eu não sei o que é dimensão X, que diabo é isso que você tá falando? Ali, ó, tem de nada. Quem não souber o que é dimensão X, tem vídeo explicando certinho sobre isso aqui no canal, tá, gente? Mas basicamente, ó, vou dar uma resumida gigantesca aqui. Dimensão X é o lugar pra onde o Henry foi mandado em 79. A Eleven pequenininha batalha com o Henry, abre aquele portal, ela manda ele por aquela fenda e ele cai num lugar. Aquele lugar não é o mundo invertido, é dimensão X, tá? O mundo invertido é uma cópia de Hawkins que foi criada no dia 6 de novembro de 83, quando a Eleven faz contato com o Demogorgon. E aí o mundo invertido, que é essa cópia de Hawkins, usa Hawkins como cópia com elementos da dimensão X, entendeu? Nossa, ficou muito confuso ainda, mesmo assim ficou confuso. Aí vai no vídeo, que é um vídeo de 10 minutos, eu explico muito melhor, tá? Aqui eu dei uma resumida. Quando eles mencionam dimensões no plural, isso me faz pensar que talvez a dimensão X foi só uma das dimensões e que talvez a quinta temporada mostre várias outras. Várias eu não sei, mas talvez mais que uma. E aí talvez essas outras dimensões tragam outros monstros novos pra última temporada. Então até agora talvez a gente viu monstros que eram ali de uma dimensão. Não sei, tá? Tô brisando aqui, viajando, primeira coisa que veio na cabeça. Mas talvez ele abra novos portais que tragam outras criaturas, porque tem uma paradinha ali embaixo que a gente já vai comentar, que fala de novos monstros também. Então quem sabe, né, aconteça algo nesse sentido. É uma batalha
malha que atravessa dimensões e memórias. Sobre memórias, cara, o Will no mundo invertido, né, gente? Acho que é a coisa mais óbvia a se pensar, né? Essa temporada vai explorar bastante o ponto de vista dele, de quando ele ficou preso no mundo invertido. E aí, é uma coisa que tá falando ali embaixo também, na parte da pós-produção, mas eu já vou adiantar, que eles falam que tem bastante cena de flashback usando aquele esquema de rejuvenescimento, né? De colocar os pontinhos assim no rosto do ator e tal, e rejuvenescer através de CGI. Esperamos que fique bom, que assim, né? Convenhamos, né, irmãos Duffer? Né? Que vocês estão tendo um ano pra finalizar o bagulho, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês acabaram de gravar em dezembro e vai lançar em dezembro. Um ano pra editar o negócio, né? Então tem várias empresas envolvidas, pelo amor de Deus, né? Então tomara que fique melhor do que da quarta temporada, né, gente? Tomara que eles façam um bom trabalho em relação a isso. À medida que segredos são revelados e traumas do passado ressurgem, aqui, gente, já é interessante também. Porque assim, segredos, muito genérico, né? Toda temporada de série, todo filme vai ter segredos, vai ter coisas novas sendo exploradas, então é muito genérico. Só que aí, traumas do passado ressurgem. Eles podem estar falando sobre muita coisa, mas eu acho que o principal aqui seria todo o lance de criança desaparecendo, igual na primeira temporada. Nisso envolve a Holly, mas outras crianças também, que a gente sabe que vão estar sendo raptadas durante a temporada, né? E aí, traumas do passado, eu acho que pode envolver isso. Eu acho que seria uma mistura, né? Uma mistura dessa questão do Will no mundo invertido, o ponto de vista dele e tudo mais, e as coisas meio que se repetindo, assim como era na primeira temporada, né? Pra fechar o ciclo, todo aquele lance que a gente vem comentando, muita coisa vai ser paralelo com a primeira temporada, vai ser bem parecido. À medida que segredos são revelados e traumas do passado ressurgem, o grupo precisa confiar em seus laços e nos poderes em evolução da Eleven para fechar o portal de uma vez por todas. Cara, primeiro de tudo, poderes em evolução da Eleven. Gente, isso mencionado na sinopse, meus amigos, aquilo que a gente viu no teaser da Eleven pulando, saltando altão assim por cima do busão, praticamente voando, né? Ela tá dando um salto muito alto. Cara, aquilo ali não deve ser, tipo, nem 10% do que a Eleven vai ser capaz de fazer nessa temporada, entendeu? Que pra eles terem colocado num teaserzinho que não tinha quase nada, deve ter muito mais coisa que a Eleven vai ser capaz de fazer nessa temporada. Entre março de 86 até o final de 87, que é quando vai começar a última temporada, durante esses 1 ano e meio, mais ou menos, de salto temporal, a Eleven tava o tempo todo treinando, se preparando pra essa batalha final. Então, assim, aquilo lá que a gente viu da Eleven voando não deve ser quase nada, cara. Só que aí, gente, ó, para fechar o portal de uma vez por todas, cara, eu espero muito, muito, e eu acho que isso não vai rolar, tá? Mas vamos comentar sobre. Eu espero muito que a grande missão, o grande plot da temporada, não se resuma em fechar portal. Só que, assim, é uma preocupação meio inútil, porque não vai, né, gente? Não vai, né? A gente já sabe de muita coisa. Tem a Max presa, sei lá onde, né? A mente dela presa, que vão trazer de volta. Tem toda a questão do Will, a conexão dele, precisam explicar. Hierarquia dos monstros, Dimensão X. Tem muita coisa pra ser explorada nessa temporada, então com certeza não vai se resumir só a isso. Mas enfim, era só algo que eu queria, né, comentar. Tomara que eles não resumam o plot a isso, e acho que não vão, né? Acho que não vão. E aí, gente, tem uma parte aqui sobre efeitos visuais também, e isso aqui tá interessantíssimo. Tá muito interessante. Olha isso aqui, ó. Os efeitos visuais desempenham um papel crucial em Stranger Things 5, combinando efeitos práticos com CGI de ponta. E aí eles mencionam aqui as empresas responsáveis ajudaram a criar sequências de fendas gigantescas, simulações realistas de partículas para as nuvens de matéria escura do mundo invertido e o rejuvenescimento para sequências de flashback. Então eles mencionam sequências no plural, mais uma vez. É uma coisa que a gente também já imaginava, principalmente porque a gente já viu algumas chamadas de elenco onde eles solicitavam atores e atrizes parecidos com personagens pequenos. Então a gente já viu uma imagem de bastidor que é oficial, que tem um ator bem parecido com o Will de 83, ele tem pontinhos assim no rosto pra usar CGI e fazer todo aquele lance do ponto de vista do Will em 83 no mundo invertido. E aí, por chamada de elenco, a gente também já sabe que no quarto episódio vai ter pelo menos uma cena que envolve o Jonathan, o Mike e o Will pequenininhos. Então vai ser um flashback, vão usar esses atores parecidos com eles pra colocar o rosto, por VFX, por CGI, um rosto que seja parecido com quando eles eram crianças, entendeu? Então já é mais uma confirmação. E tem uma outra confirmação que também é por chamada de elenco, que é da Sarah. Tem a Sarah no último episódio. Então eles também buscavam uma atriz que fosse parecida com a aparência que ela tinha lá na primeira temporada. Eles também
também vão fazer flashbacks pro último episódio. Ou seja, já são pelo menos três plots aí que envolvem cenas com esse rejuvenescimento através de CGI. O Will no mundo invertido, o Will, Mike e Jonathan no passado e a filha do Hopper também, a Sarah, no último episódio. Então, é por isso que eles mencionam sequências de flashback no plural. Vai ter muita coisa, gente. Vai ter muita coisa. E, cara, é doideira, né? Porque não é à toa que os irmãos Duffer falam esse lance do quarto episódio ser gigantesco e ser como se fosse um fim de temporada. Porque vai estar no meião ali, já vai ter batalha, vai ter o Vecna entrando em Hawkins por aquele mega portal e tudo mais. E ao mesmo tempo, vai ter o passado do Will sendo explorado. O nome do quarto episódio é Feiticeiro. Então, provavelmente é um episódio bem focado no Will e vão ter esses flashbacks também. Então, muito legal, né? Muito da hora. Dublês digitais, ambientes volumétricos e designs de criaturas híbridas deram vida ao domínio do Vecna com um horror mais fotorrealista do que nunca. E aí, quando eles falam sobre criaturas híbridas, eu acredito que eles podem estar falando híbrido no sentido de juntar efeito prático com efeito digital, entendeu? Então, tipo, eles vão fazer um monstro, então tinha a parte prática no set, então tinha, sei lá, um bonecão de borracha de um Demogorgon, pra na edição eles animarem aquele Demogorgon, entendeu? Então, juntou o efeito prático com o efeito de computador, né? Com o efeito de CGI. Então, talvez esse lance aqui de designs de criaturas híbridas, talvez seja nesse sentido. A composição digital perfeita permitiu transições de tirar o fôlego entre o mundo real e o mundo invertido, tornando Stranger Things 5 uma referência em efeitos visuais cinematográficos em plataformas de streaming. Meus amigos, cara, eu lembro de quando saiu a notícia de que o último episódio da quarta temporada ia ter mais efeitos visuais do que toda a terceira temporada inteira. E a gente ficou maluco, né? Tipo, meu Deus, mano, como assim? Porque a terceira temporada tem muito efeito visual, muito VFX. E a gente ficou maluco, né, quando saiu essa notícia. Então, cara, eu tô muito ansioso pra quando eles falarem que, tipo, nossa, o volume 1 da quinta temporada tem mais efeitos visuais do que a quarta temporada inteira. Já pensou? Então eu fico ansioso pra esse tipo de notícia. E tá aí, gente, várias informações, achei muito da hora. Quero saber o que vocês acharam aí também. Muito show, né?